Bom, pessoal, agora nós iremos continuar a resolução de questões. A questão 3 diz o seguinte: em uma PG crescente, o terceiro termo vale menos 80 e o sétimo termo vale menos 5. Qual é o seu primeiro termo? Esse tipo de questão, há dois tipos de resolução. Nessa questão 3 eu vou fazer um tipo de solução, e aí na questão à frente eu vou fazer de outro modo essa questão parecida com essa aí. Então, como é que eu vou fazer essa questão? Eu vou fazer um sistema, resolver através de sistema. Então, pelo enunciado nós temos as seguintes informações. O A3 é menos 80, o A7 é menos 5, então vou colocar isso num sistema, colocando o A3 e o A7 em função de A1 e da razão. Então, vocês concordam comigo que o A7 vai ser o A1 vezes a razão elevada a 6, porque se eu estou no 1 para chegar no 7, eu multiplico a razão 6 vezes. E o A3 vai ser A1 vezes a razão elevada a 2. Bom, agora eu vou só substituir os valores de A7 e A3. E vou trocar os membros. Então, quem vai ser o A7? Menos 5. Então, o A7 é A1 vezes a razão elevada a 6, igual a menos 5. E quem é o A3? A1 vezes a razão elevada a 2, que é igual a menos 80. E aí, o A7 eu chamei de equação 1. O A3 eu chamei de equação 2. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dividir a equação 1 pela equação 2. E aí, quando eu dividir a equação 1 pela equação 2, então vai ficar a seguinte situação. O A1 vai ser cancelado. Então, vai ser o A1 cancela com A1. Aí fica a razão elevada a 6 dividido por a razão elevada a 2. E aí, divisão de bases iguais, o que eu faço? Conservo a base e subtraio os expoentes. E aí, 6 menos 2 vai ser 4. E vai ficar menos 5 dividido por menos 80. Menos com menos vai ser mais. E aí eu vou simplificar. 5 por 5 vai dar 1. 80 por 5 vai dar 16. Então, Q elevado a 4 vai ser 1 sobre 16. Bom, como a PG ela é crescente, então ela vai ser, a razão vai ser positiva, então vai ser Passando agora para a quarta questão. O número de consultas em um site de comércio eletrônico aumenta semanalmente, desde a data em que o portal ficou acessível. Segundo uma PG de razão 3, então uma informação importante, a razão é 3, sabendo que na sexta semana foram registradas 1.458, então outra informação importante aí é o A6, então determine o número de visitas ao site registrado na terceira semana. Então, o que ele pede? O A3. Bom, aí ficou muito simples, porque ele deu a razão, deu o sexto termo e pede o terceiro. Então vai ficar o seguinte.
Vamos resolver a questão. Eu tenho, pelas minhas informações, eu tenho a razão é 3. O sexto termo, que é o A6, é 1458. Então, ele pede o A3, que é o número de visitas na terceira semana. Então, basta eu colocar o A3 em função do A6 ou o A6 em função do A3. Então, o A6 é igual ao A3 vezes a razão elevada a 3, porque se eu estou no 3, se eu estou no terceiro termo, para mim ir para o sexto termo, basta multiplicar a razão 3 vezes. Então, a Q elevado a 3. E agora, basta eu substituir os valores. Então, quem é o A6? 1458. Quem é o A3? É o que eu quero descobrir. E quem é a razão? 3. Então, vou trocar os termos. E aí, 3 elevado a 3 vai ser 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 27, vezes a 3, que é igual a 1458. Como o 27 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, o A3 é igual a 1458 dividido por 27. Então, o A3 vai ser 1458 dividido por 27, vai ser 54. Então, indica que na semana 3 foram feitas 54 visitas e com isso nós resolvemos a questão. Vamos passar para a próxima questão. A quinta questão diz o seguinte: em uma colônia de bactérias, o número de elementos dobra a cada hora. Bom, se o número de elementos dobra a cada hora, isso já é informação da razão. A razão é igual a 2. Sabendo que na quinta hora de observação o número de bactérias era 4 elevado a 19, então 4 elevado a 19 vai ser o A5. Então, observe que eu tenho um dos termos e tenho a razão, eu posso descobrir qualquer termo. Então, a letra A, ele pede o número de bactérias da colônia na primeira hora. Então, na primeira hora ele quer o A1. E aí, na letra B, ele pede o número de bactérias esperado na 10ª hora. E aí, na 10ª hora, ele quer o A10. Só isso. Na letra A, pede para encontrar o A1. Na letra B, ele pede para encontrar o A10. Resolvendo primeiro a letra A. Né? Vamos resolver primeiro a letra A. Então, observe que o enunciado nos fornece duas informações importantes. O A5, que é 4 elevado a 19, e a razão, que é 2. Porque se ele dobra, é 2. Se ele triplica, é 3. E assim sucessivamente. Então, para me encontrar o A1, basta colocar o A5 em função do A1 ou o A1 em função do A5. Então, eu já sei que o A5 vai ser igual ao A1 vezes a razão elevada a 4. Porque se eu estou no 1 para me chegar ao quinto, basta eu multiplicar a razão 4 vezes. Então, substituindo os valores, eu tenho quem é meu A5? 4 elevado a 19 é igual a 1, é o que eu quero, e a razão é 2, 2 elevado a 4. Então, eu já estou trocando os termos, então vai ficar 2 elevado a 4 vezes A1 é igual a 2 elevado a 38. Onde é que vem esse 38? O 4 é 2 elevado a 2. E aí fica 2 elevado a 2 elevado a 19. E aí vocês lembram que isso constitui potência de potência. E aí potência de potência basta conservar a base e multiplicar os expoentes. Então vai ser 2 elevado a 2 elevado a 19. É 2 elevado a 2 vezes 19. 2 vezes 39. 2 vezes 19 é 38. Então, o A1 vai ser 2 elevado a 38 dividido por 2 elevado a 4. E aí nós temos divisão de bases iguais. Na divisão de bases iguais, o que eu faço? Conservo a base e subtraio os expoentes. Então vai ser 2 elevado a 38 menos 4, que vai ser 2 elevado a 34. Que, se eu quiser, eu posso também colocar em função da base 4. Então, fica 2 elevado a 2 elevado a 17, porque 2 vezes 17 vai dar 34, e 2 elevado a 2 é 4, elevado a 17. Então, eu deixaria na base 2, para que a gente possa resolver as demais questões. A letra B.
Então a letra B, ele pede o A10. Então, para mim fazer o A10, basta pegar o A1 e multiplicar a razão 9 vezes. Então, o A1 foi o que a gente descobriu na letra A. Então, o A10 vai ser A1, que foi o valor que a gente descobriu na letra A, que é 2 elevado a 34, vezes a razão, que é 2 elevado a 9. Então, o A10 vai ser multiplicação de bases iguais. Multiplicação de bases iguais, o que eu faço? Conservo a base e somo os expoentes. Então, vai ser 2 elevado a 34 mais 9. 2 elevado a 34 mais 9 é 2 elevado a 43. E com isso a gente resolve a questão. Então, a letra A, 2 elevado a 34, a letra B, 2 elevado a 43. Passaremos para a próxima questão. A questão 6 diz o seguinte: em uma reunião de condomínio, os moradores analisaram os valores das taxas mensais de obras cobradas em alguns meses de 2016. E aí ele deu os valores de março, abril, maio, junho. Lembrando que março é o terceiro mês, abril é o quarto mês, maio é o quinto mês e junho é o sexto mês. Então aí ele está fornecendo o A3, o A4, o A5, o A6. Um dos moradores percebeu que havia uma regularidade nesses valores. A letra A, ele pede para saber, classifique a sequência de valores cobrados, ou seja, se ele quer saber se é PA ou se é PG. E aí, se for APA ou APG, ele pede para determinar a razão e pede para saber se for seguido esse padrão desde o início, em janeiro de 2016 e se estender até janeiro de 2017. Ele pergunta qual é a diferença entre os valores cobrados entre os dois janeiros, arredondando os valores para valores inteiros. E aí ele diz que para mim usar 1,2 elevado a 12. 1,2 elevado a 12 para me usar aproximadamente 8,9. Então observe, se ele quiser de janeiro a janeiro, então o primeiro janeiro vai ser o A1 e o outro janeiro vai ser o A13. Observe que 120, 144, 172, 207,36 é uma PG. Por que ela é uma PG? Basta fazer o seguinte: dividir cada termo pelo termo da esquerda. Então, 144 dividido por 120, 172 dividido por 144, 236 dividido por 172. Observe que todas essas divisões vai dar 1,2. E esse 1,2 é exatamente a razão da PG. Então, observe que essa sequência que ele deu é uma PG e a razão é 1,2. Com isso, a gente resolve a letra A. Agora, a gente vai passar para a letra B. Então, observe que ele quer a diferença entre os dois janeiros. Então, basta eu descobrir o A1 e depois descobrir o A13. O A1 vai ser janeiro de 2016, o A13 vai ser janeiro de 2017. Então, o A1 basta colocar qualquer termo que eu tenha em função da razão, do A1 e da razão. Então, eu vou pegar o A3. Então, A3 é A1 vezes a razão elevada a 2. Então, o A3 vai ser 120. O A1 vezes 1,2 elevado a 2. Então, já estou trocando os termos. 1,2 elevado a 2 vai ser 1,44, que é igual a 120. Então, 120 dividido por 1,44 vai dar aproximadamente 83. Já fiz o arredondamento. E agora eu vou para 13. Da mesma forma, é só pegar qualquer termo e colocar em função dos termos que eu tenho conhecido. Então, o A13 vai ser o A1 vezes Q elevado a 12. Então, o A1 eu descobri que é 83. Q é 1,2 elevado a 12. Esse 1,2 elevado a 12 ele disse que era para me aproximar para 8,9. Então, vai ser o A13 vai ser 83 vezes 8,9. 83 vezes 8,9 vai ser 739. E aí, como ele pede a subtração, então a subtração pedida vai ser
739 menos 83 vai ser 656. Essa é a questão, a resolução da questão, e a gente volta no próximo vídeo resolvendo mais questões.